Hoje nós estudaremos especialmente o livro de Jonas nesse contexto. Esse livro ele apresenta para nós informações muito relevantes para entender esse contexto de missão. E muito embora eu vá falar, especialmente para você jovem, todos os irmãos estarão muito receptivos a essa mensagem, porque envolve todos nós. Afinal de contas, Jonas ele foi um profeta e ele exerceu uma missão coletiva, uma missão que pode ser vista, né, como paradigma para todos nós. Se você estiver aí com uma Bíblia e quiser acompanhar, abra lá no livro de Jonas, mais ou menos no final do Antigo Testamento. Nós temos o registro aí nesse pequeno livro da história desse personagem. Jonas, ele é descrito aqui em apenas 4 capítulos, sua atuação é descrita em apenas 4 capítulos, conforme nós veremos mais adiante. Nós vamos fazer uma breve oração antes de começar a estudar de fato essa história, e eu te convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, pela Tua palavra e pela oportunidade de estarmos aqui. Neste momento pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito e nos ilumine para que possamos compreender com a nossa mente e o nosso coração a Tua vontade. Esteja conosco, nós choramos em Teu nome. Amém. Jonas, portanto, possui 4 capítulos que relatam basicamente uma única história. A história do missionário Jonas. Você conhece com certeza essa história, mas eu te peço que você tente desligar aí da sua mente as informações apenas pelos próximos 30 minutos, para que nós possamos revisar e revisitar essa história juntos. O primeiro versinho do capítulo 1 de Jonas, ele traz uma introdução para nós dessa história. Vai dizer o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós temos aqui algumas informações relevantes. Temos a apresentação do nosso protagonista, nosso personagem principal aqui, Jonas. Ele é descrito conforme a literatura hebraico-bíblica, apenas com a sua origem. Jonas, ele é filho de Amitai. Você não tem outra informação aqui direta a não ser essa, e o fato de que ele recebe revelação de Deus. Portanto, ele é um profeta. Além disso, nós temos a informação acerca do outro personagem que vai ser ali descrito inicialmente como Nínive, mas como uma descrição de um coletivo, os ninivitas, que vão ser apresentados posteriormente. E nós temos a situação problema nesses 2 primeiros versos. Jonas, ele é convidado ou compelido por Deus a ir até essa cidade e clamar contra ela, porque a malícia dela subiu até Deus. Há alguns registros na Bíblia que nos trazem informações relevantes para que a gente entenda essa história. Depois nós retomaremos o texto a partir desse verso, mas inicialmente eu gostaria de ler apenas um registro e mencionar um outro. E aí nós continuaremos no livro de Jonas pelo restante dessa manhã, ok? Se você quiser acompanhar comigo, esse outro texto, ele fala a respeito de Jonas, fala a respeito desse personagem lá no livro de 2 Reis. Jonas, ele foi um profeta de corte, ele atuava, né, como profeta na corte do reino do norte de Israel. Você deve se lembrar comigo que após ali o neto de Davi, o reino de Israel se dividiu em 2. Você tem então o reino do sul, Judá e Benjamim, e você tem o reino do norte, as demais 10 tribos, um reino, né, conduzido pela família de Davi. Então você tem Roboão e todos os seus descendentes conduzindo o reino do sul, e nós temos o reino do norte, conduzido por aquele que deu o golpe de estado ali, Jeroboão, que vai tomar o governo, né, e dividir o reino. Jonas, ele foi profeta ali no reino do norte. No capítulo 14 de 2 Reis, 2 Reis capítulo 14, nós temos a descrição da atuação desse profeta. Uma descrição que nos serve muito como introdução para entender mais sobre esse personagem. Lá em 2 Reis capítulo 14, a partir do verso 23, nós temos a descrição do reinado de Jeroboão II, rei de Israel, portanto, rei do norte. Diz o seguinte, a partir do verso 23, 2 Reis 14, verso 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, portanto, né, o rei do reino do sul, começou a reinar em Samaria, a capital do reino do norte, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. A descrição desse rei é apresentada no verso 24. Ele fez o que era mal perante o Senhor.
Ele jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Do mesmo jeito que Davi era o paradigma de bom rei para o reino do sul, portanto, quando um rei era bom, ele era como seu pai Davi. Aqui, esse rei, Jeroboão II, ele é tão ruim quanto Jeroboão, filho de Nebate, o paradigma do rei ruim do norte. Ele, portanto, foi um mau rei. Ele afastou o povo de Deus dele. Essa informação é relevante para que você entenda. Contudo, no verso 25, é dito que ainda assim ele conseguiu restabelecer os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Perceba o seguinte, nós temos aqui a descrição de um rei ruim, um rei mau, um rei que age em desconformidade com a vontade de Deus, e que ainda assim recebe revelação por parte de um profeta, e consegue ampliar ou reconquistar o território de Israel. Um rei ruim, afastado de Deus, mas que ainda assim tem a bênção de Deus. É mais ou menos esse contexto. Jonas, ele é o profeta que apresenta essa mensagem. É o profeta que apresenta essa mensagem. Olha o verso 26, que ele esclarece um pouquinho melhor essa questão. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Nem quem socorresse a Israel. O que nós temos de justificativa para essa ação é misericórdia. Deus, ele agiu com misericórdia para com o reino do norte, por intermédio de Jonas, simplesmente porque Israel estava sofrendo muito. E mesmo diante dessa atitude má, Deus ainda assim decide ajudar o povo. Essa informação é relevante para que você entenda o contexto em que Jonas atua como profeta. O contexto em que ele aparece naquela história de Nínive que você já conhece, na história que está registrada em o seu livro. Ele era um profeta que foi inserido em um contexto de misericórdia. Um profeta que trouxe uma mensagem boa e positiva para o seu povo, mesmo diante da sua atitude negativa e má perante Deus. Certo? Vamos voltar então lá para Jonas, o capítulo 1, e eu menciono para você apenas algumas informações mais a respeito do segundo personagem, um personagem coletivo que inicialmente é apresentado aqui como sendo a cidade de Nínive. Nínive aparece diversas vezes na Bíblia também. Ela aparece ali inicialmente, lá em Gênesis, como sendo ali a descendência daquele homem mau, né, que é apresentado ali antes da Torre de Babel. Nós temos principalmente a sua descrição lá no livro de Naum. Se depois você quiser ler, nós não vamos ler agora. Ali nós temos uma sentença contra Nínive, contra a cidade de Nínive, sendo apresentado como a capital do Império Assírio. Um império que é descrito, inclusive, por Naum, lá no capítulo 3, como sendo ali um império sangrento. Nínive é descrito como sendo a cidade sangrenta. Uma cidade que foi reconhecida pela história como sendo ali o reduto de uma prática de guerra muito cruel. Muito cruel. É inclusive a Assíria, né, cuja capital é Nínive, que vai ali agir contra o povo de Israel, logo depois daqueles capítulos que nós vimos. Inicialmente parece que pela ação aqui de Jonas, eles acabam sendo ali, atuando a serviço de Deus. São eles, por exemplo, que vão acabar com o reino do norte de Israel, eliminar as 10 tribos, jogar fora ali a maior parte do povo que sobrou e exterminar todo aquele povo ali. É o mesmo grupo que depois vai atacar o reino do sul, que vai atacar e acontece aquela situação com Ezequias. Depois lê essa história, a partir ali do capítulo 14 de 2 Reis. É uma história muito interessante. Como Ezequias se converte, como Ezequias ele decide ali defender a Deus, e por isso Deus salva eles de uma batalha claramente perdida, enviando um anjo e etc. O Império Assírio, portanto, cuja capital é Nínive, é descrito na Bíblia dessa forma, como sendo um império em atitude de rebelião contra Deus. Um império que tem politeísta, melhor dizendo, né? Um império politeísta, um império que adora vários deuses, um império pagão, naturalmente, e um império cruel, sangrento.
Com todo esse contexto, nós vamos agora ficar apenas no livro de Jonas. Já lemos os primeiros 2 versos, mas o lerei novamente, e aí nós seguiremos nessa história. Diz o seguinte, novamente, Jonas, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor, portanto, a Jonas, filho de Amitai, o Jonas que nós já conhecemos, profeta lá do reino do norte, que atuou em misericórdia perante aquele povo mau e etc. Dizendo, dispõe-te, levanta-te, se prepara, e vai à grande cidade de Nínive, aquela cidade conhecida como sangrenta, cruel, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Você sabe o que vai acontecer, mas tente eliminar um pouco essa informação da sua mente por enquanto. Porque quando nós olhamos para o verso 3, a primeira descrição de Jonas é que ele se dispõe. Deus havia mandado, dispõe-te, e ele se dispõe. Se prepare, ele se prepara. E a expectativa é que Jonas vá seguir a sua missão. Porque, afinal de contas, Jonas é um profeta. Jonas é um profeta. E aqui vai uma última informação relevante, fora desse contexto. A figura do profeta é uma figura muito especial na Bíblia, muito específica, muito específica. Deus, ele cria todos os seres humanos com liberdade. Você tem essa liberdade de escolher entre fazer algo ou não. Quem arbitra e define ali o que é certo e o que é errado é Deus. E aí nós temos a revelação dele para poder determinar o que é certo e o que é errado. Mas você é livre para poder escolher fazer ou não a vontade de Deus. Isso, no geral, todo ser humano tem isso. Só que o ser humano, ele tem a possibilidade de pegar a sua vontade, a sua liberdade e entregar para Deus. Isso acontece de forma parcial. Ele não diminui ou restringe toda a sua liberdade, mas ele vai conduzindo sua vida quando você o permite fazer isso. Nós temos um exemplo disso muito claro com Israel como nação, quando ela entra em aliança com Deus. E aí restringe a sua liberdade, fala, olha, nós vamos ser os seus servos, vamos seguir a sua vontade assim e assim. Quando isso acontece, o ser humano ele entra em um acordo com Deus que faz com que Deus ele possa conduzir a sua vida, certo? O profeta ele vai além disso. O profeta ele entra em um acordo tão íntimo com Deus que a sua liberdade ela é suprimida em grande medida. Não a sua liberdade de consciência, entenda. Ele vai ou não ser salvo a partir das mesmas condições que eu e você. Mas a sua liberdade de ações, de atitudes, ela está agora a serviço de Deus. É Ele quem determina. Certo? Jonas, portanto, é um profeta. Quando ele se levanta, você espera, ele vai cumprir a vontade de Deus, porque ele entrou nesse contrato com Deus. Só que não é isso que acontece. Ele se dispõe só que para fugir da presença do Senhor. E se dispõe para ir até Tarsis, possivelmente hoje alocado ali na Espanha atual. Nós temos então Jonas aqui na Palestina, você tem Nínive indo para lá, para a esquerda, para a minha esquerda, e você tem Tarsis indo lá para a direita, depois de todo o Mediterrâneo. E ele pega e ele vai para lá, vai para o outro lado. Ele desce até Jope, ele acha o navio que ia para Tarsis, ele pega ele, compra sua passagem e embarca para ir até Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas ele tenta fugir. Contudo, sendo um profeta, Jonas ele não tem essa liberdade de escolher sair, de escolher não cumprir a sua missão. Entenda que aqui não envolve questões de consciência, já disse, questões de relacionamento dele com pecado, graça e etc. Isso é com qualquer pessoa, como qualquer pessoa. Mas com sua missão, Jonas ele não tem opção. Então o Senhor lança sobre o mar, no verso 4, um forte vento. E o mar se torna uma grande tempestade. E o navio está a ponto de despedaçar. Ou seja, é algo muito incrível que está acontecendo. Os marinheiros, eles percebem isso no verso 5. E eles estão cheios de medo. E eles começam a fazer a única coisa que a Bíblia apresenta, mesmo no contexto pagão, que é o caso, que a gente consegue fazer quando está numa situação como essa. Eles começam a clamar ao seu Deus, cada um ao seu Deus. Eles começam a fazer aquilo que eles podem fazer, lançam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, contudo, do outro lado, estava dormindo profundamente no porão. Já conheceu alguém assim? Alguém que provoca toda uma situação e quando você precisa de ajuda, a pessoa está em paz, tranquila, enquanto você está lá passando por uma situação extremamente difícil. Jonas era uma pessoa difícil, bem complicada de se lidar.
bem complicado. Enquanto muitos estão tentando resolver uma situação que ele provocou, ele está dormindo profundamente. Até que ele é ali confrontado no verso 6 pelo mestre do navio, que pergunta para ele, olha, o que está passando contigo? O que está acontecendo? Como é que você consegue dormir numa situação como essa? Levanta-te e vá orar ao teu Deus. Assim, talvez, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. É nesse contexto que os marinheiros eles decidem consultar aos deuses para tentar entender o que estava acontecendo. E eles usam de um artifício muito comum na antiguidade, na cultura bíblica inclusive, vamos lançar sortes para descobrir por quê, ou a partir de quem veio essa situação até nós. E isso chegou até Jonas, apontou para Jonas. E aí quando chegamos no verso 8, nós vemos o início de uma interação, que é muito interessante de se observar. Eles viram para Jonas e falam, olha, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? O que você faz da vida? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E olha a resposta de Jonas. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você consegue perceber a ironia disso? Jonas, ele diz servir a um Deus, e ele serve de fato, porque ele era profeta, ele tinha um contato íntimo com Deus. Não cabe ceticismo aqui de imaginar ou não se Deus existe ou o que for. Jonas, ele sabe que existe esse Deus, ele sabe que esse Deus é o criador do mar e da terra, e ele decide fugir desse Deus para outra terra, passando pelo meio do mar. Ele decide se esconder do Deus que criou tudo, estando dentro do mar, parte da criação dele. Os próprios marinheiros olham para Jonas e não conseguem entender o que passou na cabeça dele. Eles olham e dizem no verso 10, possuídos de temor, que é isso que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Basicamente, esses homens, mesmo pagãos, olharam para Jonas e falaram, olha, você me disse que serve ao Deus que criou tudo, e você vem para a criação dele para tentar fugir. Isso não faz sentido. Na mentalidade antiga, você poderia até pensar em fugir de um Deus saindo do território que ele governava. Mas se você servisse a um Deus que criou todas as coisas, e que era dono de tudo, como fugir? Jonas, ele age de forma extremamente irracional. Até mesmo pagãos percebem isso. Não faz sentido. Isso é comum, quando a gente tenta se afastar de Deus ou descumprir a missão, a gente age de forma irracional mesmo, sabe? A gente faz umas coisas que não faz sentido nenhum. E que mesmo os descrentes olham para a gente assim e falam, como é que você consegue fazer algo assim? A partir do verso 11, na sequência da interação, os homens então viram para Jonas e falam, olha, o que você quer que eu faça? O que nós devemos fazer? Porque o mar está cada vez mais tempestuoso, a situação está piorando. E aí Jonas responde no verso 12, da seguinte forma, pode me tomar, me jogar no mar, e o mar vai se aquietar, porque a culpa é minha dessa tempestade. Perceba que Jonas ele decide não ir até Nínive em qualquer circunstância. Pelo menos ele assume agora para si a responsabilidade. Mas ainda assim, Jonas ele prefere morrer, ao invés de cumprir a sua missão. Ao invés de cumprir a sua missão. É evidente que nós podemos pensar nas razões disso. Pensarmos, por exemplo, que Nínive era uma cidade sangrenta, difícil, e você ir dispor a ele uma mensagem a eles, uma mensagem de punição, uma mensagem de advertência, poderia ser algo muito preocupante. Ainda assim, é estranho você pensar em um profeta que vê tudo isso acontecendo, a ação de Deus, e ainda assim não quer cumprir sua missão. Ele prefere morrer. Esse tipo de atitude, embora não faça sentido para nós, que não vivíamos aqui ou não vivemos aqui essa realidade, é novamente uma atitude muito comum. Muito comum. E talvez uma das primeiras lições que a gente pode aprender da história de Jonas é o seguinte, nós como seres humanos, falhos e pecadores como somos, mesmo se profetas, mesmo tendo um relacionamento íntimo com Deus,
às vezes a gente falha. Às vezes a gente age de forma extremamente irracional. E não parece fazer sentido, porque naturalmente não faz, é irracional. Mas o interessante de tudo isso é ver a misericórdia de Deus agindo, sabe? É você ver Deus olhando para Jonas e ainda assim indo até ele e fazendo ali o necessário para poder dar uma segunda chance para ele. É evidente que Deus ele tem ali uma missão para Jonas que deve ainda ser cumprida no contexto profético. Mas você vê Deus ele entendendo Jonas em sua irracionalidade, em sua condição humana como é. Quando você olhar para alguém que age aí de uma forma irracional, que você olha e fala, mas isso não faz sentido nenhum, tente lembrar um pouquinho de Jonas. Mesmo sendo profeta, ele agiu assim também, faz parte do ser humano. Às vezes a gente age. E Deus ele vai lá para poder ajudar a gente, para dar uma segunda chance, porque ele é misericordioso. É a tônica, né, dessa história. Os homens, eles decidem não fazer isso. Jonas acabou de dizer que é profeta, ou seja, tem um relacionamento íntimo com o Deus que está causando essa tempestade. Não parece ser uma boa ideia você matar o homem que tem esse relacionamento íntimo com esse Deus. Eles remam, né, no verso 13, se esforçam para alcançar a terra, mas não é possível. Até que no verso 14, nós temos os primeiros resultados da missão bem estranha de Jonas. Esses homens começam a clamar ao Senhor. E então eles dizem, Senhor, no verso 14, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses homens reconhecem quem Deus é. Mesmo na desgraça de Jonas, mesmo na irracionalidade de Jonas, ele prega para esses homens. Eles primeiro pedem autorização a Deus. E no verso 15, ao lançar Jonas ao mar, imediatamente o mar cessa sua fúria. E isso deixa claro para esses homens que aquilo provinha de Deus, do Deus criador dos céus e da terra. Há uma questão muito interessante na Bíblia. Aquele que decide entregar sua vontade a Deus, mesmo quando ele age de forma irracional, mesmo quando ele tenta fugir, ele acaba cumprindo a missão. Isso é muito presente na aliança, é algo muito interessante. Está lá no Deuteronômio, muito claro, né? Falando para Israel, olha, mesmo se você não quiser cumprir, eu ainda vou te usar como exemplo para que outras pessoas me conheçam. É o que acontece com Jonas. O verso 16, ele descreve isso. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Nós não sabemos se ainda em atitude pagã, né? Reconhecendo ele como mais um Deus, ou como uma atitude monoteísta, provavelmente uma atitude pagã ainda, mas ainda assim eles oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos a Ele. Eles se convertem a Deus, pela atitude de Jonas. É aquela história, né, que nós vimos até na lição da escola sabatina. Muito embora Deus ele não coloque nenhuma situação para a gente, essa situação foi provocada por Jonas. Deus ele se vale de situações como essas, muitas das vezes para um fim proveitoso. É basicamente o que acontece aqui. No verso 17, então, diz que quando Jonas cai, Deus ele envia um grande peixe e ele traga Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tente imaginar você 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Sem comer, sem beber, tudo escuro, o caos que seria, sem expectativa alguma. E você sabendo que você se colocou nessa situação por ter descumprido a vontade de Deus. Essa é talvez a história que melhor ilustra a ideia de fundo do poço, sabe? Porque ele estava ainda mais fundo do que um poço poderia ser. Jonas estava ali em uma situação extremamente deplorável. Por 3 dias ele fica nessa situação. E novamente ele faz aquilo que os homens já tinham descoberto, os marinheiros, os pagãos. Mas ele faz aquilo que ele pode fazer. E no verso 1 do capítulo 2, capítulo que registra basicamente uma oração de Jonas, diz o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E aí vai um conselho para você. O dia que você se vê no fundo do poço,
aquela hora que você olha e fala, não tem mais o que fazer. Tem uma coisa ainda, sempre vai restar. Ore a Deus. Às vezes a gente fala que oração é algo assim, nossa, só me resta orar, mas a gente não entende o poder disso. Falando ainda no contexto de liberdade, entenda que Deus, Ele cria todos os seres humanos livres, só que no momento que você ora, você, como um ser humano livre, você está permitindo, autorizando o Criador de todas as coisas a agir. E Deus, Ele pode todas as coisas. Orar não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É você autorizando no sistema moral que Deus estabeleceu, Ele agir na sua vida. Quando você estiver numa situação semelhante à de Jonas, ou não tão pior quanto, eu duvido, mas ruim, ore. Faça como Jonas, reconheça e fala, Senhor, errei. Haja, porque eu não consigo mais. O que Jonas poderia fazer? Na melhor das hipóteses, sair de dentro daquele peixe e morrer afogado no meio do mar? A oração, ela faz toda a diferença aqui na vida de Jonas. No verso 10, é dito que em razão disso, Deus, Ele ordena ao peixe e ele vomita Jonas na terra. Nínive não era uma cidade portuária. Jonas teve ainda que percorrer um caminho considerável, até chegar em Nínive. No capítulo 3, no verso 1, ele mostra uma segunda chance que Deus dá para Jonas. É dito, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, e aqui ele repete a mesma coisa que aparece lá nos primeiros 2 versos desse livro. Dispõe-te, prepara-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Basicamente, ele dá uma segunda chance para o profeta que havia tentado fugir de forma irracional, que havia passado por uma situação que o deixou no fundo do poço e que orou agora e pediu perdão a Deus. Deus, Ele é esse Deus, sabe? Um Deus que dá segundas chances, sem necessariamente repreender aqui, mesmo que essa repreensão já tenha ficado clara para ele. Jonas então se levanta, no verso 3, se dispõe, da mesma forma como da primeira vez. Só que agora não mais para fugir. Ele vai até Nínive, segundo a palavra do Senhor. O narrador nos escreve que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias era necessário para percorrê-la a pé. Então, uma cidade muito grande, dos padrões antigos. E Jonas, no verso 4, ele começa a percorrer a cidade. Ele vai apenas um dia, e ele vai pregando e dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída, será exterminada. A expectativa de Jonas, ela é muito contrária ao que vai acontecer. Lembre daquilo que nós ouvimos falando sobre Nínive, no contexto geral. O Império Assírio já era muito poderoso na época de Jonas, nós vimos isso lá em 2 Reis. A expectativa dele é muito negativa, porque pense comigo, você entrando em uma cidade e dizendo, olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. E você é estrangeiro, você chegou do nada, não tem razão nenhuma para estar lá, e você anunciando que aquelas pessoas vão ser destruídas, vão morrer. A expectativa de Jonas, assim como a expectativa de todos nós, é que todos prendam esse homem, que matem ele. Porque nós tendemos a ter expectativas muito pessimistas quando falamos a respeito de outras pessoas. Jonas, ele espera isso, fica muito claro depois no capítulo 4. Só que não é isso que acontece. Apenas após esse primeiro dia de caminhada, no verso 5, diz que os ninivitas creram em Deus. Os mais improváveis se convertem. E eles vão não apenas crer, eles vão proclamar um jejum, eles vão agir, eles vão se vestir de panos de saco, desde o maior até o menor. Essa informação no verso 6 chega até o rei de Nínive. E você espera que um rei que ouve de um homem estrangeiro que ele não conhece, falando que a cidade dele vai ser destruída, uma atitude muito diferente da que ele toma. Porque ele também se levanta do seu trono e, ao invés de ordenar que aquele homem seja morto, ele tira de si as vestes reais, cobre-se de pano de saco e assenta-se sobre cinza. E ele faz proclamar no verso 7,
divulgando em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há em suas mãos. Apenas porque Jonas se dispôs a ir caminhar um dia, falando uma mensagem que inicialmente é uma mensagem apenas de juízo, esses homens se convertem e agem dessa forma. E aí vai uma reflexão para você, primeiro para você jovem, para você igreja. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós pensamos tão pouco delas. Às vezes a gente olha assim e fala, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não vai se converter. É extremamente improvável que essa pessoa vire algo bom. E a gente analisa ela na perspectiva que Jonas analisou Nínive. E uma perspectiva que faz sentido. Fazia sentido. Faz sentido você olhar para aquele jovem que estava aqui entre nós e que agora está lá na balada toda sexta, que está lá bebendo, que está pervertendo o caminho de outras pessoas, que está agindo assim, assim, assim. Faz sentido você olhar para ele e falar, não, essa pessoa vai se perder. Não tem saída. Se eu for até ela não vai se aproximar de novo de mim ou de Deus. Faz sentido. Só que entenda que quando nós agimos segundo a vontade de Deus, não é a nossa ação que está realmente acontecendo ali, mas é a ação de Deus. E se a história de Jonas mostra alguma coisa para nós, é que não tem ninguém que não possa se reaproximar de Deus, por mais improvável que seja. Não cabe a nós olharmos para as pessoas e falarmos, olha, essa pessoa não tem mais jeito. Não adianta ir até lá. Ela não quer nada da vida. Ela vai continuar vivendo dessa forma. Isso não cabe a nós. A missão que nós temos é ir falar. E Deus, Ele age. Ele traz para perto de si. Toda uma nação se converte a partir da fala de Jonas. E entenda que até então foi uma fala apenas de juízo. Olha o verso 9, o que o rei fala. Vamos agir assim, vamos nos converter, vamos nos arrepender de tudo. Quem sabe, olha o verso 9, é condicional. Ele nem tem certeza. Jonas não disse isso para ele. Quem sabe se voltará a Deus e mudará de atitude, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe? Nem sequer a mensagem da misericórdia de Deus chegar a esse homem. E ainda assim ele se converte e fala, realmente nós pecamos, vamos agir assim, talvez Deus vá nos livrar. Nem é com base na certeza. Jonas precisava apenas ir até ele. O verso 10 diz que Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram, e Deus muda de atitude, e Ele não faz o que disse que faria. Mais uma vez eu falo para você, não coloque barreiras na misericórdia e no amor de Deus. Vá, fale. Se a pessoa não aceitar, é escolha dela, obviamente. Só que não há limites. Isso porque o parâmetro da graça, ele não deveria ser nós, mas ele deveria ser Deus. É muito fácil para nós olharmos para nós mesmos e falarmos, eu estou aqui na igreja, mas eu nunca fiz nada de muito errado. Eu nunca fiz isso e aquilo. Então Deus me salvar é algo fácil. Agora, aquela pessoa, ela é bem pior que eu. Que nós usamos como parâmetro nós mesmos, e aí a gente coloca limites para a graça, sabe? Para a misericórdia. Só que se nós olharmos para o que a Bíblia apresenta, sendo o parâmetro disso o próprio Deus, o Deus que, diante da sua santidade, tudo que nós fazemos, por menor que possa nos parecer, é algo absurdo, é algo extremamente transgressor, nós entenderíamos que, na perspectiva divina,
Nós somos tão miseráveis quanto qualquer um. E se nós olharmos a partir dessa perspectiva e não da nossa, é impossível olhar para qualquer pessoa e falar, não, essa pessoa não consegue ser alcançada. E aí vai o primeiro apelo que eu faço para vocês. Vão atrás. Vão atrás. Não importa o que os nossos jovens estão fazendo lá fora, o que eles fizeram aqui dentro. Não importa o que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo fez ou está fazendo. Vá atrás. Deixe a misericórdia de Deus agir. Não há limites para a atuação de Deus. Se Deus pôde converter essa cidade, Ele pode converter qualquer um. O problema é que, ao invés disso, nós acabamos agindo como Jonas. O capítulo 4 de Jonas, com o qual nós vamos encerrar, ele descreve o seguinte: com a ação de Deus, com isso, com Deus tendo mudado o que ele ia fazer, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Diante da misericórdia de Deus, Jonas se desgosta extremamente. Ele fica irado com isso. Ele ora ao Senhor irado e diz: ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele está irado com Deus pela sua misericórdia. Ele está irado com Deus porque Deus ele perdoou. E às vezes a gente faz isso, sabe? Aquela hora que a gente olha para o tanque batismal e vê aquela pessoa que por tantas vezes fez tanta coisa errada, que até atuou de forma ruim aqui nessa igreja, que machucou a gente olha e fala: nossa, de novo. Ah, daqui a pouquinho está saindo de novo. Ah, isso é tudo da boca para fora. Às vezes a gente age como Jonas e não tem nada menos cristão, menos de compreensão da Bíblia do que isso. Não tem nada. Porque mais uma vez eu te lembro, Jonas agiu a partir da perspectiva dele, achando que ele de alguma forma tem graça maior perante Deus, sendo que as nossas transgressões de qualquer ser humano são abomináveis perante Deus, e em sua misericórdia é que ele nos salva. Jonas, ele se desgosta e fica irado, porque houve misericórdia para alguém. Ao ponto de, no verso 3, ele pedir a Deus que a vida dele fosse tirada, porque melhor era morrer do que viver. Deus ele só responde para Jonas perguntando algo: é razoável a tua ira? E aí eu te pergunto, na hora que você olha para aquela pessoa e fala: não, essa pessoa não pode ser salva, ou na hora que você seleciona a missão de Deus e fala: não, eu vou até aqui, ali não, ou na hora que você olha para aquela pessoa que está voltando para cá e ao invés de olhar para o ponto positivo dela estar perto de nós e perto de Deus, você começa a pontuar tudo de ruim que ela já fez na vida. É razoável a tua ira? É razoável o teu comportamento? Se Deus foi misericordioso comigo e com você, por que não pode ser com aquela pessoa? O principal convite que eu posso fazer para você hoje é para que você não seja como Jonas. Para que você não seja como Jonas. Em primeiro lugar, quando Deus te der uma missão, vai, cumpra. Coloque em prática isso. Existem tantas pessoas que estão apenas esperando um convite, uma palavra, para que ela possa estar ao lado de Deus. Então vá fazer isso. Não coloque limites para a graça de Deus. Porque quando nós colocamos, a gente esquece quem nós mesmos somos ou fomos. E isso não pode existir. Você se lembra da introdução que nós vimos lá no texto de 2 Reis? Jonas foi o profeta que levou misericórdia para o seu povo, mesmo sendo um povo ruim. Mesmo Israel estando contra Deus, Deus ele agiu de misericórdia, salvou o povo, libertou. Para Jonas estaria tudo bem isso, mas não para levar para quem está fora. Esse é um comportamento muito ruim. Assumir a misericórdia para mim, mas não dispô-la para o outro. Isso é muito ruim. Deus ele dá uma lição para Jonas, a partir do verso 6, do capítulo 4 desse livro, fazendo crescer uma planta
Jonas fica muito feliz com essa planta. Ele está ali, tinha bastante sol e etc. Fica muito feliz. E aí, quando ele dorme, Deus ele faz morrer aquela planta, manda um verme, etc. Quando essa planta morre, Jonas ele fica extremamente irado de novo. Ele volta a repetir: melhor me é morrer do que viver. Aí Deus ele pergunta algo no verso 9, e eu encerro com essa pergunta de Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Não seja como Jonas. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas termina com essa reflexão. A mesma reflexão que eu te convido a fazer. Deus ele te alcançou em misericórdia, em graça. Ele alcançou essa igreja em misericórdia e em graça. E Ele nos convida a ir para alcançar pessoas em misericórdia e graça. Sem colocar limites para isso. Sem colocar e selecionar quem é que pode ou não ser alcançado. Ficando feliz pela conversão daquela pessoa. E abraçando ela independentemente do passado, porque Deus o apaga. E quem somos nós para mantê-lo? Se agirmos dessa forma, conseguiremos viver o que o cristianismo estabelece como sendo o nosso padrão de prática constante. Eu sei que os jovens dessa igreja são muito engajados, são muito dedicados. Nós temos visto isso muito claramente nos últimos 6 meses. Eu sei que a igreja do Brooklyn como um todo é muito dedicada. Nosso departamento de ministério pessoal trabalha demais. Temos muitas pessoas na ASA estudando a Bíblia, pessoas sendo buscadas. O que nós faríamos se toda essa igreja tivesse essa mesma atitude? E o que nós faríamos se quando essa pessoa chegasse aqui, nós conseguíssemos abraçá-la e ter uma atitude oposta à atitude de Jonas? Com certeza, nossa realidade seria incrível.